Nesse último estudo, aí no ponto 2 da introdução, neste último estudo falaremos sobre as rosas e os espinhos que Deus amorosamente coloca em nossos dias, como tesouros que nos ensinarão a perseverar, fortalecendo nossa fé, tornando-nos maduros e íntegros. Esses espinhos que Deus permite que nós muitas vezes nos deparemos nos jardins da vida, nessa jornada, nessa grande jornada chamada vida, eles vêm não para nos ferir. Acho que essa é a concepção que nós precisamos ter. Precisamos lembrar que o Senhor não coloca ali espinhos para nos ferir apenas, mas para nos ajudar nessas três coisas: a perseverar, fortalecer a nossa fé e também para nos tornar maduros e íntegros ao mesmo tempo. Infelizmente, é na dor que muitas vezes nós aprendemos. Infelizmente, é quando perdemos, e aí pregamos sobre isso há 15 dias atrás, é quando perdemos o tesouro que entendemos o seu valor. E eu já vi muitas vezes as pessoas falando isso. Quando a gente perde as coisas é que começa a dar valor. E o Senhor tenta nos ensinar aqui, por meio da sua infinita sabedoria, a valorizar aquilo que temos, enquanto estamos de posse delas. De que adianta valorizar as pessoas depois que perdemos? De que adianta valorizar os amores depois que acabam? De que adianta valorizar coisas que nós não temos mais? Caminhar na vida significa passar por todas essas coisas, por perdas e ganhos, por jardins e espinhos. Quando Deus nos fala sobre esses jardins e espinhos na sua palavra, Ele pretende que nós não entremos nos lugares onde tem espinhos, porque o pensamento de Deus a nosso respeito é pensamento de paz. Ele nos quer andando nos jardins e não sobre os espinhos. Mas muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos e fazemos as coisas erradas. Vamos tentar entender isso à luz da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelos ventos. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Vamos orar? Santo Deus, pedimos que a Tua palavra, Pai, penetre os nossos corações, nos encha de profundo amor pelas Escrituras e do entendimento necessário para a jornada da vida. Que Tu estejas, ó Pai, presente aqui hoje, nos usando, nos aperfeiçoando, e que nenhum de nós, Senhor,
saia deste lugar da mesma maneira que entrou, mas que cada um saia mais cheio, mais repleto do teu Espírito e mais pronto a te servir e a te glorificar em todas as coisas. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos e faz a tua obra em nossos corações, para que sejamos instrumentos da tua glória. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Tiago é um dos irmãos de Jesus Cristo, provavelmente o mais novo. Provavelmente filho de José, viúvo antes de casar-se com Maria. E aqui, o que me chama a atenção é que quando ele escreve essa carta, ele não se apresenta como Tiago, o irmão de Jesus, buscando qualquer louvor para si, buscando qualquer honra para si, de ser o irmão de Jesus. Principalmente considerando que Tiago era o grande líder da igreja cristã naquela época, posteriormente sucedido por Pedro na liderança da igreja. Mas Tiago apresenta-se, na verdade, no versículo 1, que a gente não leu aqui, como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, não como irmão. E se nós formos ao grego, a palavra aqui, na realidade, Tiago apresenta-se como escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Uma escravidão voluntária, aquele que carnalmente seria seu irmão. Imagina o Tiago crescendo ao lado de Jesus, brincando com Jesus, trabalhando com Jesus, compartilhando suas coisas com Jesus. Poderia muito bem bater no peito e dizer: aqui quem vos escreve é o irmão de Jesus. Mas ele prefere dizer: não, aqui quem vos escreve é um escravo voluntário de Jesus, que reconhece hoje que ele é o Salvador, que ele é o caminho, que ele é a verdade e a vida. Na interpretação da carta de Tiago, muitas vezes nós vemos citações acerca de Cristo que não estão registradas em canto nenhum, e que entende-se que foram os diálogos dele com o próprio Cristo que fizeram com que ele escrevesse isso em suas cartas. A carta deixa subentendido, no segundo ponto aí do contexto, a carta deixa subentendido que estes crentes judeus, aliás, Tiago escreve essa carta para os crentes, os judeus que foram dispersados pela grande perseguição, pela grande violência que houve nos primeiros dias em Jerusalém, chamada diáspora, que é quando os cristãos foram expulsos de Jerusalém, e aí ficaram espalhados por toda a terra. A carta deixa subentendido a esses crentes judeus, que esses crentes judeus eram basicamente pessoas pobres. As pessoas que foram expulsas eram pessoas pobres, que estavam vivendo uma situação de considerável tensão social, oprimidos e injustiçados por ricos senhores de terras, arrastados para os tribunais por pessoas abastadas, que também zombavam de sua fé. Os leitores são exortados à paciência, lembrando-se-lhes que a vinda do Senhor, o juiz libertador, está próxima. Então Tiago escreve a esse público, a pessoas que estavam afastadas de sua terra natal, afastadas dos seus negócios, empobrecidas, perseguidas nos tribunais, perseguidas pela sua fé, vítimas de zombaria. E sabe de uma coisa? Ele escreveu a pessoas que, por mais que estivessem passando por momentos difíceis, pessoas que não abriram mão de sua fé. Sabe o que era necessário para que essas pessoas parassem de sofrer? Como aquela propaganda que a gente ouve, né? Pare de sofrer. Sabe o que era necessário para parar de sofrer? Era necessário uma coisa simples: abrir mão de sua fé. Mas esses cristãos a quem Tiago escreveu, decidiram: não, nós vamos permanecer, porque nós sabemos que algo mais maravilhoso,
que há algo mais majestoso, que há algo melhor do que a vida que nós tínhamos em Jerusalém está por vir. Aqui eles tinham uma consciência muito séria, e aqui eu insisto naquilo que eu venho repetindo, e não há como pregar sobre Cristo sem falar de sua volta, sem falar do quão maravilhoso é estar com Ele, do quão melhor é estar com Ele do que estar entre nós. E aqui eu não posso deixar de avaliar a consciência desses cristãos, de que estar com Cristo em qualquer situação é melhor do que estar sem Cristo, em qualquer situação também. Que é melhor ser perseguido, humilhado, vítima de zombaria com Cristo, do que ser perseguidor, zombador, caluniador sem Cristo. E esses irmãos tinham plena consciência de que tudo aquilo que estavam vivendo era passageiro. Mas há uma coisa interessante quando nós falamos no que é passageiro biblicamente, porque tudo aquilo que passamos nessa vida momentaneamente é uma preparação para aquilo que acontecerá na eternidade. Tudo aquilo que nós passamos agora, nossos sofrimentos, nossas decisões, nossos sonhos, aquilo que construímos hoje, nesses momentos passageiros, são a construção daquilo que viveremos na eternidade, e esses cristãos tinham plena convicção disso. E como é que eu sei? Não é porque está escrito, não, é pelo testemunho prático da vida desses cristãos a quem Tiago escolheu, porque eles decidiram continuar sendo perseguidos, continuar sendo humilhados, continuar indo aos tribunais em todo o clima de injustiça. Eles decidiram continuar nessa vida difícil, mas não abriram mão da sua fé, não abriram mão do seu Deus, abriram mão das outras coisas, mas não abriram mão do seu Deus. Esses homens eram pobres, estavam empobrecidos na diáspora, mas eles não eram pobres antes de ir para a diáspora. Quando estavam em Jerusalém, alguns deles eram ricos, alguns deles eram abastados, e foram perseguidos em nome de Jesus, e em nome de Jesus sofreram até o fim. No mais, discorrendo sobre assuntos como religiosidade, fé e obras, maledicência, sabedoria, dentre outros, Tiago nos mostra que as provações que passamos devem ser encaradas com firme perseverança, a fim de que o caráter cristão possa atingir a plena maturidade e para que lhe seja assegurada a sua recompensa, a coroa da vida. A coroa da vida é um prêmio que receberemos na glória de Deus. A coroa da vida é o prêmio da nossa maturidade, é o prêmio da nossa perseverança. João diz em Apocalipse várias vezes: aquele que perseverar até o fim será salvo. A ideia da carta de Hebreus inteira é a perseverança dos justos, é a perseverança na fé. E sem essa perseverança, a que Tiago se reporta aqui como mensagem central de sua carta, embora tenha tantos temas diversos, sem essa perseverança, o nosso cristianismo não é cristianismo de fato. Talvez seja religiosidade. Mas aqui Tiago insiste em dizer: passaremos por bons e maus momentos, mas o importante é que em todos eles estejamos acompanhados do Senhor da glória, do Cristo Jesus, ao qual eu me rendo. Ele dizia: não sou irmão de Cristo, sou escravo de Cristo. Ele dizia, como quem diz aos outros: meus queridos, não há em mim nenhuma glória por ter nascido na mesma família que o Salvador. A minha glória é de ser escravo daquele que pode me salvar, é de entender a sua mensagem e de dizer que não abrirei mão da minha fé, não importando as circunstâncias em que estarei inserido. No versículo 11, deixa eu dar um pulo aqui para depois a gente voltar e estudar o texto. No versículo 11, Tiago usa a ideia, a ilustração de uma flor. Ele diz: pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta.
cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Aqui Tiago está falando sobre duas coisas: a transitoriedade da própria vida, e a transitoriedade, e aliás, a dispersão, a morte das pessoas que querem apenas saber dos bens da vida atual, que querem apenas confiar naquilo que seus olhos podem ver. Aqui eu me lembro de um texto escrito por Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 19, quando ele diz assim: aquele que crê em Jesus Cristo apenas para as coisas desta vida, é o mais miserável de todos os homens. Tiago está se reportando de uma maneira mais poética aqui, comparando a nossa vida com uma flor, e dizendo assim: olha, assim como a flor perde a sua beleza, assim como a flor seca e murcha, aqueles que estão, porque vejam bem, vamos entender direitinho, o problema aqui não está em ser rico, o problema aqui não está em ser rico, porque se nós fôssemos entrar nessa teologia contra a riqueza, estaríamos incorrendo no mesmo erro da teologia da prosperidade. O problema não é ser rico ou ser pobre, o problema é achar que sua riqueza é melhor do que Cristo, e achar que sua riqueza compensa mais do que uma vida com Cristo. É a isso que Tiago está se reportando, porque assim como a flor murcha, você também murcha no meio dos seus afazeres. Você se preocupa tanto em continuar mantendo a sua riqueza, ou em continuar enriquecendo cada vez mais, que você esquece do Senhor Jesus. É sobre isso que Tiago está falando aqui. E aí, durante a pregação, foram usadas algumas flores para ilustrar o sentido dela. A primeira delas, nós falamos sobre a tulipa negra, entendendo o propósito da maturidade cristã. E aqui eu também vou inverter um pouco. Vamos virar a página aqui, vamos para esse último ponto, porque eu vou ler aqui com vocês o que é que a gente quer falar com a tulipa negra, uma das flores que vamos usar para ilustrar a mensagem que Tiago trouxe hoje. Era comum ouvir-se falar na tulipa negra, uma flor rara e preciosa. Uma lenda persa, segundo uma lenda persa, uma moça chamada Ferrar apaixonou-se por um rapaz chamado Shirim. Vendo seu amor rejeitado, Ferrar fugiu para o deserto. Ao chorar de saudades, de tristeza, cada uma de suas lágrimas, ao tocar a areia, transformou-se em uma linda tulipa, a tulipa negra. A maturidade cristã está ao entendermos que muitas vezes estaremos rodeados de tulipas negras, fruto de lágrimas de dor, mas que expressam a beleza do agir de Deus em nossas vidas. Olha que história interessante, que história linda, parecida com algumas lendas dos índios brasileiros. Aqui essa lenda também, óbvio que é apenas uma lenda para trazer um sentido moral, diz que cada vez que aquela menina, aquela jovem chorava, suas lágrimas caíam na areia, uma linda tulipa negra apresentava-se, crescia ali naquele lugar. A tulipa é uma flor muito linda, e a tulipa negra, rara e linda. Mas aí associam aquela tulipa negra duas coisas: uma, o sofrimento das lágrimas, e outra, a beleza que nos envolve mesmo no meio do sofrimento. A maturidade cristã a que Tiago se reporta aqui nos versículos 2 e 4, quando ele diz assim: consideremos motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que
que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Considerem motivo de grande alegria sofrer. Considerem motivo de grande alegria passar por esses momentos difíceis. Considerem motivo de grande alegria que a sua vida não seja apenas flores, mas que surjam flores como a tulipa negra na sua vida, porque o sofrimento nos mostra a qualidade de vida que o Senhor nos tem dado. Platão, descrevendo a vida de Sócrates, narra um diálogo em que Sócrates diz que o alívio do sofrimento nos traz um prazer tão grande que nós começamos a entender que o sofrimento também faz parte das coisas boas da vida. Tiago, aqui fugindo da filosofia platônica, mas Tiago também nos mostra que esse sofrer não é um sofrer sem propósito, não é um sofrer sem sentido, não é um sofrimento apenas de injustiça, mas é em todas essas dores, em todas essas injustiças, que nós aprendemos que a mão de Deus continua nos rodeando. A tulipa negra aqui apresenta-se como a beleza que brota do sofrimento, como o alívio da dor, como algo que vem para nos encantar, depois de tudo aquilo que vem para nos machucar. Aqui lembra-me, quando João diz, que podemos até derramar lágrimas, mas que o Senhor não permitirá que elas caiam no chão, porque Ele nos trará consolo, antes que nossas lágrimas caiam no chão. O salmista também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esse é o sentido da ilustração da tulipa negra, uma das flores que ilustra a nossa pregação hoje. O Senhor está pronto para transformar o teu sofrimento, a tua dor, em coisas maravilhosas, desde que você entenda que por Ele vale a pena tudo que você está passando. Desde que você entenda que toda dor que você sente ou sentiu no passado pode ser usada de alguma maneira para glorificar o nome dEle. Eu me lembro quando eu tinha síndrome do pânico, e muitas vezes a minha fé foi extremamente provada. E eu me lembro que eu saía daqui para ir trabalhar em Bananeiras, em algumas vezes eu parei no meio do caminho, voltei correndo para o hospital pensando que estava morrendo. Ou às vezes cheguei em Bananeiras e fui direto para o hospital, e eu me perguntava: Senhor, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo tanto com essas coisas, com uma coisa que nem sequer é real, é fruto da minha cabeça? Eu dizia: será que eu estou desviado, meu Deus? Será que eu não creio mais em Ti? Mas Senhor, por outro lado, não há outra esperança em minha vida, eu não estou afastado, eu não entendo. Passei anos nesse sofrimento, nessa dor, e ao me curar, o Senhor mostrou, fez belas tulipas negras aparecerem na minha vida, e me trouxe muitos frutos, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas. Por toda a dor que eu passei, Ele me utilizou para aliviar a dor de muitas outras pessoas. As minhas lágrimas também produziram flores. Agora, não como aquelas flores que passarão e murcharão, mas flores que vale a pena nós colocarmos nos canteiros de nossas vidas. Voltando aqui para o início, para o primeiro ponto do tópico 3. Os cristãos a quem Tiago escrevia estavam passando por diversas provações, tais como as dificuldades financeiras, perseguições econômicas, doenças. Contudo, o escritor bíblico diz que isto deve ser motivo de alegria, pois a prova de nossa fé produz perseverança. No exemplo que acabei de dar, eu digo a vocês, às vezes a gente está passando pelas dores e não entende. Às vezes nós estamos passando pelas dores e a primeira coisa que nós pensamos
em abandonar algo que está nos fazendo sofrer. E aqui especificamente falando sobre os tesouros de Deus, muitas vezes a dor que vem sobre a nossa vida nos impõe o desejo de abandonar a obra de Deus, nos faz questionar. Eu lembro aqui, usando aqui um momento agora da vida do pastor Sérgio, quando ele compartilhava que em um momento, quando ele disse, vamos fazer a cidade viva, uma série de pessoas começaram a dizer, inclusive pessoas muito próximas, a quem ele amava muito, a quem ele ama muito, disseram, esse homem está louco, esse rapaz vai acabar com o ministério dele no primeiro ano. E ele sofreu com isso, e chorou com isso, e se perguntou, será que eu estou dando realmente um passo para fora? Será que eu estou errado? Será que tudo isso vai dar errado? E é claro que tem medo, ele é humano, não parece não, mas é humano, né? Porque pastor nunca parece humano, né? Mas ele tem medo também, ele chora também, ele sente essas dores também, e nós sentimos isso muitas vezes, e eu não posso dizer pelo coração dele, mas quantas vezes a gente para e diz assim, o que é que está me fazendo sofrer nessa vida? Não, o que está me fazendo sofrer nessa vida é essa mania doida de seguir a Jesus Cristo, e eu quero abandonar o ministério. Eu lembro de uma pessoa que chegou para mim uma vez e disse, eu vou abandonar o ministério porque esse ministério só me faz sofrer. E eu disse, é isso mesmo, meu campeão, é isso mesmo, meu irmão. Se você pensava que ia entrar no ministério para se divertir, é melhor você ir assistir às escolas de samba, ou os jogos de futebol, porque ali você só faz se divertir. Ministério é sangue, suor e lágrimas, mas as tuas lágrimas produzirão belas tulipas negras ao teu redor. Sofrer sim, mas sofrer sempre com a causa certa, por uma causa justa. Tiago diz, considere motivo de grande alegria o que vocês estão passando, porque o que vocês estão passando é para glorificar o nome do Senhor, o nome do Deus Todo-Poderoso. Aquele que o testemunho do Tiago poderia dizer, abro mão de ser irmão para me tornar escravo, como o próprio Cristo abriu mão de ser Deus para se colocar numa cruz no nosso lugar. A ideia não é de que provações determinam se uma pessoa tem fé ou não. Em vez disso, elas fortalecem a fé que já existe, completando a obra ao produzir em nós um coração íntegro e um cristianismo maduro. A ideia de provação aqui não é olhar se você tem fé ou não, porque a fé é dom de Deus. O Senhor sabe quem tem fé, mas a ideia de provação aqui é para ampliar, para melhorar, para aperfeiçoar o exercício da sua fé. Então não se trata aqui de Deus estar lhe provando no sentido de dizer, será que esse cara crê em mim? Não, é como com Jó, o diabo chega para Deus e diz, eu vim de rodear o mundo, aí Deus diz, visse meu servo Jó? Vi, mas a vidinha dele é fácil demais. Aí Deus diz, então vai, toca, faz o que quiser na vida dele, só não tira a vida dele, faz o que quiser. Será que Deus estava num cassino apostando em Jó? Será que ele estava lá com os anjos dele na torcida dizendo assim, eu aposto que Jó vai aguentar, eu aposto que Jó vai aguentar, vamos apostar aqui, bota a tua ficha aqui, aposta 10 conto como ele aguenta, pronto, agora vai morrer os filhos dele, vamos apostar 100? É claro que Deus não estava apostando, Deus sabia que a fé existia no coração de Jó e que aquela fé seria aperfeiçoada no coração de Jó. Assim é o sofrimento nas nossas vidas. Não é porque Deus esteja provando para ver se você tem fé, mas Ele está aperfeiçoando a fé que Ele já colocou no seu coração. Segundo John Wesley, numa única vista, a maturidade cristã é a pureza de intenções, a dedicação de toda a vida a Deus, é dar a Deus todo o nosso coração,
Trata-se de desejo e norma únicos governando o nosso gênio. É dedicar a Deus não uma parte, mas toda nossa alma, corpo e essência. Esse é o propósito do tesouro das provações em nossas vidas. O propósito das provações de Deus é nos ter por inteiro. É nos ter por inteiro. Olha, gente, voltando aqui ao exemplo de minha própria vida, eu acho que nada me fez tão bem quanto a síndrome do pânico. Acho que nada na minha vida, é um mal que eu não desejo a ninguém. Se eu tivesse um inimigo, eu não desejaria a esse inimigo que ele passasse pelo que eu passei. Mas hoje eu vejo que a síndrome do pânico me tornou muito mais amigo de Deus e me fez perceber muito melhor como é bom viver na dependência do Pai. Como é bom saber nos entregar de corpo e alma nas mãos do Senhor e dizer, de fato, Senhor, eis aqui a minha vida, ela não pertence mais a mim, mas pertence a Ti. Ou como diria Paulo, o viver para mim é lucro, mas o morrer é Cristo, sabe? E viver em Cristo é definitivamente a melhor coisa, a melhor opção. É isso que o sofrimento nos ensina. Sabe por quê, meus queridos? Porque às vezes eu fico imaginando, e eu já passei por isso, na minha fase de ateísmo, quando eu não via nenhum tipo de esperança, nenhuma expectativa para a vida, e não encontrava nenhum sentido para nada, nem para a dor, nem para o prazer. Mas quando a gente conhece a Deus, a gente vê que há um sentido necessário, um sentido do qual não podemos fugir. É sobre isso que John Wesley estava falando, é sobre isso que Tiago estava falando, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Sofrer ou passar por momentos bons em nossas vidas, gente, isso é o percurso de uma caminhada, mas essa caminhada tem que ter um sentido. Se essa caminhada não tiver sentido, aí você não aguentará o sofrimento, e também nenhum prazer lhe será suficiente. Nenhum prazer lhe será suficiente. Não vai ter nada que lhe satisfaça, se você não encontrar um sentido para a sua vida. Segundo ponto da nossa pregação aqui, vamos falar a rosa do povo, a instabilidade de uma mente dividida. Na rosa do povo, nos referimos aqui à rosa de Hiroshima. A rosa de Hiroshima, bomba atômica que matou milhares de pessoas na Segunda Guerra Mundial, demonstra a quantidade de conhecimento que o homem possui e o quanto evolui cientificamente, ao mesmo tempo em que revela a decadência moral e a falta de sabedoria com a qual lidamos com a vida. A rosa de Hiroshima, acho que todo mundo lembra da figura que aquela bomba terrível formou, que talvez se nós não soubéssemos que aquela rosa formada pela bomba de Hiroshima tinha matado mais de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, desintegrado pessoas, famílias inocentes, se nós não soubéssemos que aquilo ali tinha sido um assassinato, um genocídio gigantesco, ela até pareceria bonita, formou algo bonito, uma rosa, mas uma rosa com cheiro de morte. É assim que nós ilustramos a questão da mente dividida. Como o homem evolui, como construiu coisas fantásticas. Me pediram para escrever um texto na universidade sobre o meio ambiente, um texto filosófico. E eu fiz uma brincadeira, eu coloquei no meu texto uma máquina do tempo e trouxe Aristóteles para o nosso tempo. E quando ele chegava aqui, ele dizia:
que cheiro esquisito é esse no ar? Mas nós não percebemos o cheiro esquisito no ar. E ele começava a tossir, e daqui a pouco Aristóteles estava no hospital, por causa da qualidade do ar. Aquilo que nós fizemos de tão maravilhoso, aparentemente tão maravilhoso, também milita contra nós mesmos. Construímos edifícios, produzimos carros, tecnologias, aviões, somos capazes de ir de um continente a outro em questão de horas, viajar 2.000 quilômetros em questão de 2 horas, somos capazes de falar com pessoas do outro lado do mundo em questão de segundos, mas não melhoramos a nossa capacidade de viver coletivamente, não melhoramos a nossa capacidade de conviver com Deus e de nos entender enquanto pessoas que precisam da sabedoria divina. Devemos pedir a Deus constantemente sabedoria, a Deus, pois é ela que nos fará passar pelas provações, discernindo a vontade do Senhor. O livro de Provérbios diz que aquele que encontra sabedoria, encontra vida e recebe o favor do Senhor. Para tanto, é necessário pedir com fé, sem duvidar, pois aqueles que são inconstantes e possuem a mente dividida, não percebem coisa alguma, não recebem coisa alguma. Gente, a rosa de Hiroshima é esse conflito entre o que nós confiamos e a nossa fé. É esse conflito entre a nossa inteligência e a nossa condição moral. E aqui Tiago diz, olha, quer ter sabedoria, não uma sabedoria apenas científica, mas uma sabedoria que lhe permita viver adequadamente e ser feliz? Peça a Deus. Agora peça com fé, não peça duvidando, porque a isso Tiago chama de mente dividida, ou alma dividida, porque muitas vezes nós pedimos as coisas a Deus, mas queremos agir de maneira contrária àquilo que Deus nos diz. Deus disse a Abraão, Abraão, tu serás pai de uma grande nação, e Sara será tua esposa, e a promessa que Deus deu, era para Abraão e para Sara, mas ele duvidou, e por causa da dúvida dele, hoje temos um conflito milenar, entre os filhos de sua descendência, todos somos descendentes de Abraão, mas aqueles que saíram da linhagem dele com Agar, se tornaram um povo, que até hoje, 4.000 anos depois, continua sendo inimigo do seu povo, do povo que nasceu dele com Sara, do povo que era realmente da promessa. Temos que andar na obediência e confiar plenamente no que o Senhor nos ensina. A sabedoria que devemos pedir a Deus, devemos pedir com fé, porque do contrário será a mente dividida. Pessoa de alma dividida é aquela que quando pede algo ao Senhor, pede por motivos errados, que vive caindo no pecado, pois não possui a âncora da alma, que é a esperança, e que é instável em tudo o que faz. Pessoa de alma dividida é aquela que pede, mas não confia. Pessoa de alma dividida é aquele que pede sem fé e tenta por seus próprios meios realizar aquilo que Deus deveria fazer em nossas vidas. A terceira flor, flor de lis, música de Djavan, fala sobre a perda de algo muito importante. O eu lírico se questiona se fez algo errado, mas não tem muitas respostas. No fim, a decepção lhe faz cantar que o jardim da vida ressecou, morreu. O texto bíblico fala sobre a beleza das rosas que após o levantar do sol seca e murcha, porque valorizamos tanto algumas coisas em que Deus não encontra valor algum. Por que valorizamos tanto algumas coisas em que Deus não encontra valor algum? Devemos encontrar valor no amor ao próximo, em uma vida de intimidade com o Senhor e em termos um coração íntegro e reto. Tiago está falando aqui no seu texto sobre valorizar
aquilo que Deus nos dá enquanto podemos ter. Djavan chora a perda de um bem precioso, lamenta porque não sabe o que aconteceu. Não sei se errei, ele repete várias vezes na música, mas o jardim da vida ressecou, morreu. Todo jardim resseca, todo jardim morre, e para que outra flor venha a nascer, é necessário que a primeira morra, é necessário que a semente morra, para que a árvore nasça. E é assim que nós aprendemos aqui com Deus, que o murchar da nossa flor, o murchar da nossa vida, não é motivo de tormenta nem de dor. Envelhecer, perder, faz parte da vida, mas nós precisamos nos reportar aquilo que Tiago disse no começo. Tomemos isso por motivo de grande alegria, mas tem uma coisa, temos que valorizar aquilo que Deus valoriza. O sentido da flor de lis é esse, de valorizá-la enquanto ela está linda, enquanto ela tem a sua beleza para ser apreciada. Provavelmente a pobreza era a mais difícil e proeminente provação que os líderes da carta estavam enfrentando. De toda forma, independentemente da situação, o cristão deve orgulhar-se daquilo que Deus coloca em seu caminho. Neste contexto, gloriar-se não significa a vanglória arrogante de alguém importante, mas o alegre orgulho possuído pela pessoa que valoriza aquilo que Deus valoriza. O orgulho aqui não é uma atitude egoísta, em si mesmada, mas o orgulho é aquele orgulho santo da alegria de fazer parte de uma história. E é nesse sentido que olhamos para a flor de lis, orgulhamos-nos da beleza dela enquanto está viva, para que possamos usufruir melhor dos tempos que o Senhor nos dá. E finalmente a conclusão: rosas e espinhos nos cercarão durante nossa jornada de vida. Valorizemos, portanto, cada riso e cada lágrima, pois eles são tesouros dados pelo Senhor para o fortalecimento de nossa fé e para a transformação do nosso caráter. Nós temos o hábito de não valorizar aquilo que temos no momento que podemos usufruir. E creio que a grande lição que podemos tirar da brevidade da vida de uma flor, seja ela uma tulipa negra, uma rosa de Hiroshima ou mesmo a flor de lis, a grande lição que podemos retirar disso é que na brevidade da vida nós precisamos saber aproveitar cada momento que Deus nos proporciona, porque Ele nos ensina assim lá no Salmo 118: hoje é o dia preparado por Deus, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Não se prenda ao passado, porque o passado, esse não pode ser modificado. Se erramos ou se acertamos, a única coisa que podemos fazer com o passado é colocá-lo diante de Deus. Não andemos ansiosos por causa do futuro, porque esse é um livro em branco, e a única coisa que podemos fazer em relação a isso é colocá-lo na mão de Deus. O que podemos viver é o hoje, construindo junto com Deus, centrado nos mesmos valores de Deus, tudo aquilo que queremos e desejamos para o nosso jardim. Coloquemos no nosso jardim não as plantas que queremos, mas deixemos que Deus seja o nosso paisagista, porque Ele sabe que flores devem haver na nossa caminhada.